Vamos conversar sobre um tema que é muito importante, conhecer uma linda história de amizade e fé que se tornou um instrumento de Deus na vida de uma família. Uma trajetória marcada por encontros, promessas e pela presença do amor divino através das pessoas. Para entender como tudo isso aconteceu, estamos recebendo com alegria em nossos estúdios a Margarete Silva e a Rosemary Lima. Sejam bem-vindas. Vamos falar um pouquinho como começou essa amizade. A gente se conheceu no ECC, ela era minha coordenadora de grupo, e aí a gente começou fazendo algumas reuniões na casa dela, na minha casa, e a história dela de vida me motivou por tudo que eu tinha passado, então isso foi muito marcante, esse início nosso de amizade. Você a conheceu num momento um cadinho difícil, não? Foi, padre, um momento bem complicado da minha vida. Eu vinha eu tinha uma empresa muito bem estabelecida e aí veio a pandemia e nesse momento, por eu ser da área da saúde, a minha área não se permitia abrir. E foi a hora que eu não era católica nessa época, mas eu tinha no coração Nossa Senhora. E ali eu fiz um pedido a ela que se eu não falisse, a minha empresa não quebrasse, né, porque eu tinha muitos colaboradores e a minha vida seria dedicada a ela. E aí eu comecei a dar passos, né? Fiz uma promessa a ela, comecei a cumprir todos os meses vindo aqui. Em agradecimento a ela, graças a Deus estou bem hoje, mas eu vim cumprir essa promessa todos os meses para ela. Comecei a dar passos, me tornei católica e hoje estou aqui. Margarete, quando você a conheceu, né, o que te levou a acolher, né, vamos dizer assim, e a ela e o esposo e ajudar através da amizade, do carinho, nesse caminho de fé? Eu acredito muito, né, que todas as pessoas Deus coloca na vida da gente, não existe acaso, né, e sim providência. Então, quando eu até sempre falo para ela, parece que a gente já se conhece há muito tempo, né? E assim, eu gosto muito de acolher as pessoas e eu acolhi com minha filha, né? Então, eu via na história dela muita coisa que eu tinha passado na minha vida, né? Então, falei, acho que se eu der o meu testemunho para ela, mostrar que vale a pena, vamos para a igreja, vamos rezar, a Eucaristia, né? A importância da Eucaristia, a devoção à Nossa Senhora, né? Que tanto nos acolhe, nos pega no colo. Então, foi bom, porque daí ela, não existe coincidência, por providência de Deus, ela caiu no nosso grupo, né, no ECC, e pudemos fazer uma caminhada e estamos juntas, né? Agora ela já deu muitos passos dentro da igreja. Nossa, uma história muito bonita. Vamos falar desses passos, né? Você fez um momento de assumir um pouquinho mais a fé, né? De vivenciar, né? Através do ECC e tudo mais. E fez um caminho espiritual, né? E ela te ajudou, virou madrinha de batismo, madrinha de crisma. Como que foi isso? Então, quando eu vim cumprir a minha promessa, eu comecei a sentir que faltava algo, que eu precisava me doar mais na promessa que eu fiz, né? Aí eu tinha na época algumas pacientes que eram católicas e eu procurei me formar, porque eu não era casada. Então, eu dei o primeiro passo aí para me casar. Então, nesse processo, eu me casei, fiz a catequese e comecei a dar os passos. Através disso, vim fazer o ECC, dei os passos, fiz a crisma e tudo, ela estava comigo. Todas essas formações, ela estava comigo. Hoje, graças a Deus, eu sou leitora no santuário, sou leitora Nossa Senhora de Fátima e agora eu vou me tornar ministra da Eucaristia também. Esse caminho de fé se faz um caminho de vida, né? E como é que é essa amizade no dia a dia? A gente está muito ligada, a gente não se vê diariamente, mas estamos ligadas diariamente, né? Através de oração.
E sempre assim, esses dias eu tive um problema em casa, na hora do almoço, e ela, de repente, chegou em casa do nada, assim, ela sentiu e foi em casa. E então, é uma amizade, a gente sai junto, a gente viaja, tem os mesmos gostos, gostamos de visitar a igreja juntas. Então a gente vai, passeia, faz viagens, né, juntas. E é como se fosse a minha filha mesmo, cuida da gente, eu e de mim e do meu marido, como se fossem os pais deles. A gente se sente acolhido por eles também. E como é viver essa sintonia, né, parece que uma sente a necessidade da outra, está presente. Como que é isso para você? Como eu não conhecia os meus pais, eu tenho ela hoje como se fosse minha mãe, pelo acolhimento que ela me fez. Né? Então, ela realmente me acolheu como filha. Então, às vezes, nos meus momentos mais difíceis em casa, ela também estava lá, nos acolhendo, nos dando umas palavras de conforto. Então, eu via nela uma mãe, eu via uma mãe espiritual, eu via Deus nela. Então, ela foi me incentivando muito. Então, assim, quando eu vejo que ela está precisando, eu vou ali e ligo. Se ela não me atende, eu ligo para o esposo dela. Então, eu tenho hoje, graças a Deus, eu tenho uma sintonia muito forte com ela. Parece que a amizade de vocês foi se construindo, né, a partir dos momentos, dos encontros, e estabeleceu um vínculo muito forte de vida espiritual e também o sentimento de pertença. Tanto é que vocês falam, é mãe, é filha, né? E como que é essa vivência do vínculo e da pertença que uma sente pela outra? Forte. É forte isso. Então, com todo esse caminho que ela trilhou junto comigo, isso quem faria é uma mãe. Então, hoje realmente eu tenho ela como minha mãe, porque quem trilha um caminho como esse é a mãe. É a mãe que te acolhe, é a mãe que cuida de você nos momentos bons, nos momentos ruins. Então, essa amizade para mim ultrapassou ali só a amizade. Ela se tornou realmente minha mãe. Olha, agradeço imensamente a presença de vocês, que veio falar conosco sobre a amizade. Né? E aqui a gente percebe claramente aquilo que diz a Bíblia, na palavra de Deus. Quem encontrou o amigo, encontrou o tesouro. Então, que esta presença de amizade que uma sente para o outro e, através dessa amizade, sentir a bênção de Deus, possa ser um exemplo sempre para todos nós. Deus as abençoe pelo testemunho e muito obrigado, viu? Obrigado, senhor. Amém. Muito obrigada.